Olá, jovens, tudo bem? Sou o professor Thiago César, de Língua Portuguesa. Sejam bem-vindos aí ao canal para mais um vídeo. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, tá? Se inscrevam no canal, isso é muito importante para sempre termos conteúdos novos aqui de língua portuguesa, beleza? Olha só, a minha proposta para esse vídeo é a seguinte. Existe uma lista de frases que normalmente eu trabalho nos meus projetos aí presenciais, nas aulas, né, que eu ministro presencialmente, até mesmo nos cursos online, e são exercícios de fixação referentes à análise sintática. Então, depois que eu finalizo a parte teórica envolvendo transitividade verbal, aí eu paro para falar dos verbos intransitivos, verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos, verbos transitivos diretos e indiretos, consequentemente, objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial. Depois eu falo do verbo de ligação, do predicativo do sujeito, também do objeto, e finalizo essa parte da aula com a classificação dos predicados. Professor, mas como é que você fala de objeto direto junto com adjunto adverbial? E aí já emenda com predicativo. Olha só, cada professor vai ter a sua didática. Existem professores que gostam de colocar as definições, né, apresentar as definições, os conceitos, os exemplos de cada termo da oração e depois analisar, quando finaliza, né, todas essas definições, o professor vai lá e começa a trabalhar as frases. Cada um vai trabalhar de um jeito. Claro que o ideal é sempre você agregar as maneiras, né, as didáticas que vocês encontram durante sua preparação, de todos os colegas aí da minha área, para que você enriqueça cada vez mais o seu conhecimento. Então, pega o que você achar válido dos meus conteúdos, junta com o conteúdo de outro colega, de uma colega professora, e você vai ver que tudo vai dar certo para você, tá? O mais aconselhável é, não trabalhe com essa ideia de que nós precisamos entrar em conflitos, né? Eu não sei se eu acredito em X ou Y. Esquece isso, tá? Senão o teu conhecimento vai ficar todo retalhado, né? Você vai ter aquele conhecimento retalhado das coisas e não vai fluir. Então a ideia é, assistiu a minha aula? Ok, obrigado. Pega aquilo ali, o que for válido para você. Se você já ouviu ou já estudou esse assunto com outro colega, tenta somar essas informações para o teu estudo ficar bastante diversificado. Combinado? Tranquilo? Então, a minha maneira de trabalhar essa parte da sintaxe é justamente apresentando a vocês, isso eu estou falando da aula teórica, tá? Hoje vai ser esse vídeo aqui é para exercícios de fixação, para praticarmos essa análise sintática que diz respeito à minha primeira aula. Tudo bem? Então vejam só, quando eu falo da transitividade verbal, eu acabo apresentando ou agregando, né, a essas transitividades os termos que normalmente vão aparecer acompanhando o verbo e que acabam se confundindo muitas vezes. Então, a meu ver, para que a minha aula renda da maneira como eu gosto que aconteça, eu acho interessante colocar numa mesma lição, junto à transitividade dos verbos, as apresentações dos objetos, objeto direto e objeto indireto, do predicativo do sujeito e do adjunto adverbial. Não são poucos os casos, as questões de prova, em que as bancas tentam confundir vocês, por exemplo, entre adjunto adverbial de modo e predicativo do sujeito, né? A pessoa olha para um determinado termo e acha que aquilo ali está indicando o modo como a ação aconteceu naquele enunciado, naquele período. Só que, na verdade, não é o modo, é o predicativo. É uma característica do sujeito. Então, é importante conhecermos as diferenças entre esses dois termos, tá? Além disso, outra confusão clássica aí diz respeito a adjunto adverbial e objeto, né? O adjunto adverbial, por exemplo, em muitas e muitas situações, ele aparece preposicionado, né? Então, as pessoas acabam confundindo, achando que, como há um termo preposicionado acompanhando um verbo, muita gente vai olhar para aquele termo preposicionado e vai achar que está diante de um objeto indireto. Então, foi o que eu falei para vocês. Cada um vai trabalhar de uma maneira, sempre de forma respeitosa. Cabe a vocês o quê? Agregar tudo isso para enriquecer o seu
conteúdo. A minha ideia é, se eu vou falar de transitividade, eu vou apresentar a vocês os termos que normalmente se confundem na hora de acompanhar um verbo. E vocês vão ver que isso vai acontecer nesse nosso exercício de fixação. Tudo bem? E olha só, aproveitando antes de começarmos aí a passagem dos nossos slides com a correção, 2 recados para vocês. Eu vou anotar os gabaritos dessas frases à mão aqui, né, com a caneta digital, mas não se preocupem em copiar, não se preocupem também com a questão do slide ficar ali, digamos, com as anotações, porque ao final vão aparecer para vocês os gabaritos ali digitados. Na sequência, eu coloquei ao lado, eu vou explicar a vocês, mas eu vou fazer aqui com a caneta digital, só para a coisa ficar dinâmica, né? Para o nosso vídeo ficar dinâmico, mas aí você só vai acompanhando, eu vou parar para dar uma explicação ou outra, te dizer por que é uma coisa, por que não é outra, mas aí ao final vai aparecer ali para você digitado, tranquilo, os devidos gabaritos. Ok? Tranquilo? E o segundo recado é, vocês podem perceber, estou a iniciar aí, voltar à atividade com esse canal aqui, então é de muita importância, de muita valia que você se inscreva, compartilhe com seus colegas que também estudam, porque a ideia é trazer conteúdos para vocês, sempre gratuitos, sempre voltados aí a concursos de grande notoriedade, né, de grande expressão que estejam ocorrendo, e a depender da repercussão que esse canal tenha, da interação com vocês, né, da participação de vocês aqui, obviamente que eu farei lives para que possamos realmente interagir na execução aí de aulas teóricas, listas de questões. Então, se você ainda não curtiu esse vídeo, por favor, faça isso. Ative aí o sininho das notificações, se inscreva no canal, né? E compartilhe com todos os seus amigos aí, estudantes, concursandos, ok? Que a ideia é, quanto mais pessoas inscritas, mais propostas e mais conteúdos eu vou trazer aqui para vocês. Beleza? Muito bem? Então vamos lá. Vamos começar então aí a nossa atividade, os nossos exercícios de fixação. Então vejam só, a proposta é, faça a análise sintática dos termos sublinhados e indique a classificação dos predicados. Muito bem? Só recapitulando com vocês aqui, bem rapidamente, tá, pessoal? O objetivo não é uma aula teórica, ok? Olha só, aproveitar esse espacinho aqui mesmo. Essa informação não vai aparecer digitada, tá? Olha só, nós temos o predicado nominal, nós temos o predicado verbal e nós temos o predicado verbo nominal. Tudo bem? O predicado nominal, ele tem que trazer esses 2 termos aqui, ó. Ele tem que ter um verbo de ligação e ele tem que ter um predicativo do sujeito, tá? Então, o predicado nominal é aquele predicado que possui verbo de ligação, tá? Guarde isso no seu coração, tá bom? Toda vez que você identificar um verbo como verbo de ligação, ou seja, aqueles verbos de estado, né? Aqueles verbos que, ainda que sejam verbos, eles não vão te passar a ideia de ação, não vão te passar a ideia de movimento. Você vai perceber que eles têm muito mais a ideia de um estado, de uma condição do sujeito, do que necessariamente uma ação que é praticada por ele, tá bom? Então nós temos aí aquela lista, né, célebre desses verbos: ser, estar, ficar, permanecer, parecer, continuar. Mas aí tome cuidado com alguns que podem parecer estranhos, tá? Bem estranhos. E algumas bancas, tentando dificultar aí as suas provas, acabam cobrando. Então, olha só. Os clássicos: ser, estar, ficar, permanecer, parecer e continuar, tá? Mas aí olha só a lista que vem agora. Só para eu pegar a carona aqui. Ser, estar, ficar, permanecer, parecer e continuar. Olha só. Tornar-se, mostrar-se, virar, dar. O verbo dar, ele normalmente aparece como VTDI, né? Quem dá algo a alguém. Mas ele pode aparecer como verbo de ligação, tá? Cuidado com isso. Se você disser, por exemplo, assim, ó, Maria deu uma excelente cirurgiã. Olha só que bonito. Maria deu uma excelente cirurgiã. Você está usando o verbo dar para indicar o quê? Para ligar, na verdade, né? Maria, que é o nosso sujeito, a uma característica dela, que é ser uma excelente cirurgiã. Então vejam que o verbo dar nessa situação,
ele não indica uma ação praticada por Maria. Ela não deu algo a alguém. Você está apenas indicando ali o quê? Uma característica dela. Então isso é muito comum de acontecer, né? Então tomem cuidado. O verbo virar a mesma coisa, né? Para proteger os filhos, a mãe virou uma leoa. É uma linguagem metafórica, né? Mas, uma linguagem figurada, mas você percebe que nessa construção, o verbo virar ele indica um estado, uma condição, uma qualidade daquele sujeito, daquela mãe. Tudo bem? Então tomem cuidado, porque esses aí aparecem e muitas vezes, por fugir um pouquinho daquela tradição, né, de ser, estar, ficar, permanecer, parecer, continuar, tornar-se, a gente acaba achando que eles não podem ser verbos de ligação, mas podem. Tudo bem? Mas o mais importante é, do momento em que você constatar que na tua oração o verbo é um verbo de ligação, isso significa que, inevitavelmente, o seu predicado será um predicado nominal. É o único predicado, a única classificação de predicado que trará um verbo de ligação. Então, descobriu que o verbo é um verbo de ligação, inevitavelmente você já descobriu que o teu predicado é nominal. Combinado? O predicado verbal, ele não vai ter, vamos trabalhar por eliminação, olha só. Ele não vai ter verbo de ligação e ele não vai ter predicativo. Então você vai eliminar esses dois. Você vai analisar o teu predicado e vai perceber o quê? Olha só, nesse predicado aqui, eu não tenho verbo de ligação e eu não tenho predicativo do sujeito. Então, se você não tem verbo de ligação, você não tem predicativo do sujeito, você está diante de um predicado o quê? Verbal. Ele é um predicado totalmente aí focado na ação que foi estabelecida, né, que foi vinculada ao nosso sujeito. Tudo bem? E a terceira possibilidade é o nosso predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal é o seguinte, é um predicado que vai pegar uma característica do predicado verbal e uma característica do predicado nominal. Então ele vai aparecer com uma característica de cada um dos anteriores. Qual será a característica que esse predicado vai pegar do predicado verbal? A característica que ele vai pegar do predicado verbal é de não ter verbo de ligação. Olha lá, bate certinho com o predicado verbal. Ó. Característica do predicado verbal é não ter verbo de ligação. Ok. E qual será a característica que esse predicado, que o predicado verbo nominal, vai pegar do predicado nominal? Ele vai ter predicativo. Só que aí, olha só, um cuidado que você precisa ter aqui. No predicado verbo nominal, esquece o nominal. O predicado nominal, o predicativo será sempre do sujeito, até porque você não tem um objeto. Então, no predicado nominal, o seu predicativo será sempre um predicativo do sujeito. Agora, quando você tiver o predicado verbo nominal, o seu predicativo ele pode ser do sujeito, mas ele também pode ser do objeto. Tudo bem? Então, você poderá encontrar o predicativo do sujeito ou, também podem aparecer os dois, tá? O predicativo do objeto. O importante é, professor, na minha prova eu não marquei que esse predicado era verbo nominal porque não havia o predicativo do sujeito. Não importa, mas o importante é haver um predicativo. Se ele é do sujeito ou se ele é do objeto, não importa. O importante é que o predicativo está ali. Tudo bem? Então, bastante cuidado com isso, tá? Mas, Thiago, o que é esse tal de predicativo? Predicativo é aquele termo que vai aparecer no predicado, né? Caracterizando. Ou ele vai caracterizar o sujeito, e aí você vai dizer que ele é o predicativo do sujeito, ou ele vai aparecer caracterizando o objeto, predicativo do objeto. Certo? Então vejam só, eu posso dizer a vocês assim, o professor corrigiu as provas atento. Olha só, o professor corrigiu as provas atento. Quem corrige, corrige algo.
Então eu tenho corrigir como VTD, as provas como objeto direto e o atento, uma característica do professor. Perceberam? É uma característica do professor. Então, se eu tenho uma característica do meu sujeito dentro do predicado, eu vou chamar esse termo de o quê? Predicativo do sujeito. Estamos de acordo? Agora, eu também posso dizer o quê? O professor orientou os alunos dedicados. Olha só que bonito. O professor orientou os alunos dedicados. Quem orienta, orienta algo, orienta alguém. Então eu tenho um VTD, orientar. Quem foi orientado? Os alunos, objeto direto. E esse objeto direto, ele veio com uma característica. Olha só. O professor orientou os alunos dedicados. O dedicados aparece nessa oração, aparece nesse predicado, caracterizando quem? Os alunos, que é o núcleo do nosso objeto. Então, nós temos o predicativo do objeto. Perceberam? Então, predicativo, de maneira ampla, é aquele termo que vai caracterizar, que vai indicar uma qualidade, uma especificação, um estado. E aí ele pode aparecer indicando tudo isso em relação ao sujeito, predicativo do sujeito. Ou ele pode fazer tudo isso indicando uma característica de quem? Do objeto. Logo, predicativo do objeto. Estamos de acordo? Lembrando, o predicativo do sujeito poderá aparecer no predicado nominal ou no predicado verbo nominal. O predicativo do objeto só ocorrerá o quê? No predicado verbo nominal. Estamos de acordo? Muito bem. Então vamos lá. Vamos dar prosseguimento e analisar as nossas frases. Vejam. Não faça barulho no corredor. Quem faz, faz algo. Então nós temos um VTD. O algo feito foi barulho, OD. E o no corredor é um termo que me indica uma circunstância de lugar. Então, eu estou diante de um adjunto adverbial de o quê? De lugar. Aí, olhem bem para esse predicado. Esse predicado, ele não tem verbo de ligação e ele não tem predicativo. Predicado que não tem verbo de ligação e não tem predicativo é predicado o quê? Verbal. Muito bem? Alguém perguntou o gabarito ao professor. Quem pergunta, pergunta algo. O algo está aqui, ó, o gabarito. A alguém. O alguém está aqui, ao professor. Verbo que traz os dois objetos é verbo transitivo, direto e indireto, VTDI. Não tem o verbo de ligação e não tem o predicativo. Mais uma vez, estou diante de um predicado o quê? Verbal. Muito bem? A prova estava complicada. Vejam quem apareceu aqui. O verbo estar. Aí eu quero dar mais uma informação para vocês, tá? Olha só como é que vai ser de grande importância acompanhar os vídeos que eu vou postar aqui, que eu vou publicar aqui nesse canal. Vejam só. Existe a lista de verbos de ligação? Existe. Ser, estar, ficar, permanecer, parecer, continuar, tornar-se, mostrar-se, viver, andar, dar e por aí vai. Professor, então eu vou decorar que toda vez que eu encontrar esses verbos, automaticamente eu vou chamá-los de verbos de ligação. Não vai não, tá? Olha só, anote bem aí, tá? Esses verbos, para que eles sejam verbos de ligação, eles precisam vir acompanhados de predicativo do sujeito. Como é que a gramática define o verbo de ligação? Verbo de ligação é o verbo que vai ligar o sujeito ao seu predicativo. Olha só como é que a gramática é bem específica. Vai ligar o sujeito ao seu predicativo. Em momento algum a gramática fala que o verbo de ligação vai ligar quaisquer termos. Tá ali ligando é verbo de ligação. Nada disso. A gramática é bem específica. Verbo de ligação vai ligar sujeito ao seu predicativo. Aí olha só como é que a coisa é bem lógica.
Se eu estou diante de um daqueles verbos que aparece ali na nossa lista de possíveis verbos de ligação. Possíveis verbos de ligação. Só que aí eu termino de analisar o meu predicado e o que eu percebo? Não tem predicativo do sujeito. Aquele predicado não possui um predicativo do sujeito. E agora? Então significa que não há porquê a existência de um verbo de ligação. Se ele só pode ligar sujeito e predicativo, e eu não tenho predicativo, ele vai ligar quem? A que conclusão eu chego com isso? De que ele não é verbo de ligação. Então, vejam bem, para que um verbo, aqueles verbos que aparecem na lista que eu mencionei aqui, para que efetivamente aquele verbo seja um verbo de ligação, ele precisa estar acompanhado de predicativo. Se ele não estiver acompanhado de predicativo, o que vai acontecer? Ele vai poder assumir o que, pessoal? Transitividade. Aí aquele verbo, ele vai poder aparecer como transitivo direto, vai poder aparecer como intransitivo. Olha só como é que existe diferença se você disser assim: minha prova será muito disputada. Você está caracterizando a sua prova, não está? Você está usando o verbo ser para ligar a sua prova, sujeito, a uma característica muito complicada. Beleza. Verbo de ligação, predicativo do sujeito. Agora, se você disser, minha prova será ano que vem. Ano que vem não é uma característica da prova. Ano que vem já é o quê? Ano que vem já te indica uma circunstância de o quê? De tempo. Né? Até veio outra oração aí, enfim. Posso falar, minha prova será em 2025. Minha prova será em 2026. Só para não colocar outro verbo aí no período, tá? Minha prova será em 2025. Minha prova será em 2026. Olha só. Em 2025, em 2026, você não está usando esses termos para caracterizar o teu sujeito. Você está usando esse termo para indicar uma circunstância de o quê? De tempo. Então, se você está indicando uma circunstância de tempo, você tem um adjunto adverbial. Não é isso? A que conclusão você chega? Que dessa vez o verbo ser não veio acompanhado de predicativo. Então, se ele não veio acompanhado de predicativo, ele não pode ser chamado de o quê? Verbo de ligação. O que você tem aí é um verbo intransitivo. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Vamos prosseguir. Então, quando você diz que a prova estava complicada, aí não há problema algum você chamar esse verbo de ligação, porque o complicado é uma característica da prova, predicativo do sujeito. Se eu tenho verbo de ligação, inevitavelmente o meu predicado é o quê? Nominal. Compramos livros e apostilas. Quem compra, compra algo. O algo comprado está aqui, ó, objeto direto. E o nosso predicado é um predicado verbal. Tudo bem? Olha só, você que está assistindo a esse vídeo, não esqueça de deixar aí nos comentários sugestões, né, de aulas, de questões que você gostaria de ver por aqui, tá? Assuntos, né, em que você tem bastante dificuldade aí na língua portuguesa, para eu poder te ajudar. Combinado? O filme arrecadou quase 1 bilhão. Quem arrecada, arrecada algo. O algo arrecadado está aqui, ó, quase 1 bilhão. Como eu não tenho verbo de ligação e eu não tenho predicativo, predicado verbal. Esqueceram a data. Quem esquece, esquece algo. Verbo transitivo direto e a data, objeto direto. Predicado verbal. Todo esforço será válido. Olha quem apareceu agora, o verbo ser. O clássico verbo de ligação, né? Só que para ele ser verbo de ligação, ele tem que vir acompanhado de quem? De predicativo do sujeito. Temos o predicativo do sujeito? Temos. Olha o válido aqui, que é uma característica de todo esforço. Verbo de ligação, predicativo do sujeito. Logo, predicado verbal. Encontrarei Maria no próximo final de semana. Quem encontra, encontra algo ou alguém.
O alguém encontrado foi Maria, objeto direto, não tem preposição. No próximo final de semana me dá a ideia de quê? De tempo. Então eu tenho aqui um adjunto adverbial temporal, logo predicado verbal. Muito bem? Primeira relação aí já foi. Prosseguindo, o dia começou cedo. O verbo começar, ele até admite a presença de um objeto, certo? Eu posso começar algo. Olha, eu comecei uma nova leitura. Começarei uma nova turma de exercícios. Beleza. Só que dessa vez, olha o que aconteceu. O verbo começar não veio acompanhado de objeto. Ele veio acompanhado do termo cedo, que me dá uma ideia de o quê? Que me indica a circunstância de quê? De tempo. Então, se eu tenho um verbo que não veio acompanhado de objeto, significa que eu tenho um verbo o quê? Intransitivo. E o cedo será o meu adjunto adverbial temporal. Predicado verbal. Perguntaram por você na escola. Quem pergunta pode perguntar por alguém ou por algo. Então, por você é o objeto indireto e o na escola me indica a circunstância de lugar onde a ação de perguntar aconteceu. Não tenho verbo de ligação e não tenho predicativo. Logo, predicado verbal. Quebrei meu celular na viagem. Olha a maldade agora. Quem quebra, quebra algo, certo? O algo quebrado está aqui, ó. Meu celular, objeto direto. Aí o na viagem, muita gente vai achar que isso aqui é adjunto adverbial de lugar. Só que, na verdade, qual é a ideia que isso aqui passa? Que eu quebrei meu celular durante a viagem, no decorrer da viagem. Então, na verdade, esse termo aqui, ele me passa uma ideia temporal, adjunto adverbial temporal. E, mais uma vez, predicado verbal. Fizeram um apelo ao prefeito. Quem faz pode fazer algo a alguém. Então, é um verbo que pode vir com os dois objetos. Logo, temos um VTDI, um apelo, objeto direto, e ao prefeito, objeto indireto. E o nosso predicado, predicado verbal. Meu cachorro latiu bastante à noite. Vejam que o verbo latir, ele não vem com o objeto. Então, ele é um verbo intransitivo. Bastante é um adjunto adverbial de intensidade. E o à noite, um adjunto adverbial temporal. Predicado verbal. Tudo bem? Vocês sabiam, abrindo parênteses aqui para essa parte de transitividade, vocês sabiam que o termo bastante, bem como muito e mais, né, nem sempre serão advérbios de intensidade? Cuidado com isso, tá? Não é porque você encontrou esses três termos, são os principais, porque justamente eles dão essa ideia, né, de algo ali enfatizado, aquela coisa toda. Então, a tendência das pessoas, e aí as bancas adoram cobrar isso, né? A tendência das pessoas é, sempre que encontram esses termos, bastante, muito, mais, tende a querer chamá-los de o quê? Adjunto adverbial, de advérbio de intensidade. Cuidado, tá? Dependendo da situação, esses termos poderão aparecer como pronomes indefinidos, tá? Eles não vão necessariamente intensificar. Então, se você conhece essa regrinha, essa diferença, ou se não conhece, comente aí para eu saber que de repente isso pode virar uma próxima aula, ok? Muito bem. Pintamos a parede com rolos e pincéis. Quem pinta, pinta algo. O algo está aqui, ó, a parede. E vejam que com rolos e pincéis são termos, esse termo, na verdade, ele indica qual circunstância?
os instrumentos, as ferramentas que foram utilizadas para executar a ação de pintar. Então, nós temos aqui adjunto adverbial de instrumento. Cuidado também que às vezes nós ficamos presos àquelas semânticas dos adjuntos adverbiais que são clássicas, né? Tempo, modo, lugar, causa, meio, intensidade, afirmação, negação, dúvida. E nós temos várias outras aí, tá? Adjunto adverbial de preço, adjunto adverbial de concessão, de direção. Então tome bastante cuidado, ok? E o predicado é verbal. Aquela ponte ligará as duas cidades até o final do ano. Quem liga, liga algo. O algo ligado está aqui, ó, as duas cidades. E até o final do ano me dá a ideia de quê? De tempo. Então, nós temos um adjunto adverbial temporal e o nosso predicado é verbal. As ruas andam perigosas. Vejam que aqui o verbo andar, ele não foi utilizado com ideia de movimento. Então, nós temos um verbo de estado, verbo de ligação e o perigosas é uma característica das ruas, logo, predicativo do sujeito. Nosso predicado nominal. A aula começará ao meio-dia, verbo intransitivo, e ao meio-dia, adjunto adverbial temporal. E o nosso predicado é verbal. O professor corrigiu as provas de madrugada. Quem corrige, corrige algo, VTD. As provas, objeto direto. E o de madrugada, adjunto adverbial temporal. E o nosso predicado verbal. Muito bem? A criança faz muito barulho no berço. Quem faz algo, vejam aqui, ó, VTD. O algo feito é muito barulho. E no berço, adjunto adverbial de lugar. Predicado verbal. Aí vejam só, professor, apareceu a palavra muito ali. Posso chamar de advérbio de intensidade? Não, não pode. Por quê? Porque vejam que a palavra muito, nessa frase, ela se relaciona com o substantivo barulho. Advérbios não se relacionam com substantivos. Então, quando você diz que a criança faz muito barulho no berço, você não sabe precisar quanto de barulho. Então, esse termo, ele não é um advérbio de intensidade. Ele é um pronome indefinido. Ele torna a ideia do substantivo barulho uma coisa imprecisa, uma coisa indefinida. Se tivesse que indicar somente a função sintática dele ali, ele seria um adjunto adnominal, já que ele acompanha um substantivo. Legal? A casa está bastante bagunçada. Verbo estar, na nossa lista de verbos de ligação. E aqui, ele realmente é verbo de ligação porque ele trouxe o predicativo. Olha a característica da casa aqui, ó, bagunçada. Então, nós temos o bastante bagunçada como predicativo do sujeito. Se tem verbo de ligação, nosso predicado só pode ser o quê? Nominal. Professor, e agora o bastante? Ele é advérbio? Agora é. Quem é que o advérbio acompanha? Principalmente verbo. Não à toa ele é chamado de advérbio, junto ao verbo, com o verbo. Só que os advérbios também podem acompanhar quem? Adjetivos, normalmente para intensificá-los, ou outros advérbios. Então você pode ter o advérbio acompanhando verbo, ou acompanhando adjetivo, ou acompanhando advérbio. Foi o que aconteceu aqui, ele acompanhando adjetivo. Aqui ele é adjunto adverbial. Deixa eu sinalizar isso aqui para vocês. Ó. Aqui em cima, nós temos o muito como pronome indefinido, classe gramatical, e ele exerce a função de adjunto adnominal, uma vez que acompanha o substantivo barulho. Tudo bem? Deixa eu botar com outra cor aqui para não confundir. Na frase de baixo, o bastante
classe gramatical, ele já é um advérbio de intensidade e, se quiséssemos somente a função sintática dele, ele seria um adjunto adverbial de intensidade. Adjunto adverbial nada mais é do que a função sintática do advérbio, tá? É porque advérbio é a classe gramatical e adjunto adverbial é a função sintática. Muito bem? Não conseguiu sucesso aqui. Quem consegue ou não consegue algo. O algo está aqui, sucesso, e o aqui dá a ideia de lugar. Adjunto adverbial de lugar e o nosso predicado é verbal. A fábrica fechou as portas antes do Natal. Quem fecha, fecha algo, VTD. As portas, objeto direto. E antes do Natal, adjunto adverbial temporal. Nosso predicado verbal. Os alunos solicitaram ao professor um prazo maior. Quem solicita, solicita algo. O algo está aqui, ó, um prazo maior, a alguém. Vejam que aqui os objetos apareceram invertidos, né? Naturalmente falando, costuma vir o objeto direto, primeiramente, e depois o objeto indireto. Inverteu-se essa ordem, mas não comprometeu a transitividade do verbo. Nosso predicado verbal. Peço a todos vocês mais alguns minutos. Novamente, ó. Quem pede, pede algo. Olha onde está o algo que foi pedido. No final. A alguém. A todos vocês. Predicado. O verbo é VTDI, né? E o nosso predicado, como eu não tenho verbo de ligação e eu não tenho predicativo, ele é um predicado verbal. O professor entregou as questões aos alunos. Quem entrega, entrega algo. Dessa vez veio na ordem natural, na ordem direta. As questões, objeto direto. E aos alunos, objeto indireto. Nosso predicado verbal. Eu não perderei a partida. Esse não é um adjunto adverbial de negação. Quem perde, perde algo, um VTD, e a partida, objeto direto. Nosso predicado verbal. Muito bem isso? Tranquilo? Aí, como eu havia mencionado a vocês, ó, eu fiz a correção com vocês, né, para tornar a aula, o vídeo mais dinâmico. Só que vejam só, eu coloquei aqui para vocês, devidamente digitado, na ordem, tá? Na ordem de leitura mesmo, ó, VTD, OD, adjunto adverbial, e lá no finalzinho a classificação do predicado. Então vejam que está tudo dessa maneira. Muito bem? Para depois você poder conferir tranquilamente, né? Quando começar o vídeo, de repente, antes de eu ter anotado as coisas, você pode pegar essas frases e anotá-las no seu caderno, tentar fazer, depois você vem e faz a sua correção. Muito bem? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá? Essa correção aí dessas frases. Um exercício de fixação. Isso é sempre muito importante para determinados conteúdos, tá? É uma maneira de você treinar a sua capacidade de raciocinar a partir da análise da frase, não ficar somente naquela coisa da múltipla escolha. Claro que é o foco principal, já que é o perfil aí das suas provas, né? Mas sempre que possível, e eu estarei aqui para dar essas orientações a vocês. Vez ou outra, um assunto ou outro aí da gramática vai possibilitar que façamos esse treino por meio de exercícios de fixação. Muito bem? Deixo aqui então o meu abraço a vocês, desejo bons estudos, força sempre, mais uma vez, deem uma força aí ao professor, inscrevam-se no canal, ativem aí o sininho das notificações, curtam esse vídeo, deixe um comentário aí se você gostou, assuntos que você gostaria de ver e compartilhe com seus amigos, beleza? Grande abraço a todos vocês, bons estudos, força sempre e até o nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal!